Olá pessoal, comandante Leonardo Matos aqui. Hoje é segunda-feira, dia 30 de março de 2020, e isso é a nossa Conexão Geo número 73. Vocês sabem que nossos podcasts são sempre vinculados nas sextas-feiras, com um balanço, com a síntese da geopolítica internacional, mas nós temos focado nesses últimos podcasts sempre na questão do coronavírus, e eu achei por bem, pela primeira vez, trazer uma convidada para falar sobre a situação dos mercados internacionais de petróleo. Vocês lembram que eu já comentei no Conexão sobre aquela crise entre Arábia Saudita e Rússia e também, obviamente, a diminuição de demanda por energia em função dessa certa paralisação mundial por causa do coronavírus, dessa pandemia. Então eu trago para vocês, pela primeira vez, uma convidada, a professora doutora Fernanda Delgado, da FGV Energia. A professora Fernanda já contribui com a gente na Escola de Guerra Naval há muitos anos, como palestrante no Seminário de Geopolítica do Petróleo, e ela vai falar para vocês um pouco sobre como anda o mercado internacional de petróleo, com todos esses problemas que eu comentei. Essa entrevista fiz com a Fernanda na sexta-feira, tenho certeza que vocês vão gostar. Nosso Conexão Geo volta normalmente na próxima sexta-feira com o balanço dessa semana. Obrigado. Oi pessoal, eu sou a Fernanda Delgado, professora e pesquisadora da FGV Energia, que é o Centro de Estudos em Energia da Fundação Getúlio Vargas. Queria antes de tudo agradecer o convite do meu amigo Leonardo Matos para falar aqui com vocês no Conexão Geo. A ideia é trazer para vocês um panorama do mercado petrolífero nacional e internacional a partir desse choque de demanda, e esse excedente de oferta de petróleo causado pelo Covid-19 e pela cisão entre a Rússia e a Arábia Saudita no início desse mês agora, de março de 2020. Como vocês todos estão acompanhando, a pandemia do Covid-19 levou a um agravamento da desaceleração econômica da China desde janeiro desse ano. Isso teve um impacto no preço do petróleo no mercado internacional. O petróleo, por ser uma commodity, ele tem o seu valor atrelado às questões de oferta e demanda no mercado internacional, mas ele é muito influenciado por questões geopolíticas. A gente viu isso em setembro do ano passado com o ataque das refinarias da Saudi Aramco, em que você teve um spike de preço do petróleo aí, que ele foi até $75, estava alguma coisa como 67, 65, foi a 75, e uma semana depois ele arrefeceu. Depois, no início desse ano, bem na virada do ano novo, teve o assassinato do general iraquiano, que também levou um spike no preço de petróleo, e até, na época, uma comoção de uma possível deflagração de uma terceira guerra mundial e ataques, enfim, teve uma comoção mundial muito grande. O preço de petróleo deu uma disparada e uma semana e meia depois ele arrefeceu novamente. Mas dessa vez a questão geopolítica ela teve um caráter diferente. Ela não é uma questão geopolítica de escassez de petróleo. Ela é uma questão de sobre-oferta de petróleo que muda muito o contorno da situação, Na verdade, agora a gente tem uma guerra por market share, uma guerra por um pedaço maior de mercado, de quem vai abocanhar uma parcela maior de mercado, mas isso tudo é embrulhado no meio de uma recessão econômica e uma crise de saúde. No início desse mês, os membros da coalizão conhecida como OPEP+, se reuniram para tratar de um corte de produção, buscando influenciar o preço do petróleo para cima, Eles já vinham querendo conter esse shutdown que já tinha na China e queriam influenciar esse preço do petróleo para cima. E eles influenciam através de cortes de produção que já estavam funcionando desde 2016 entre os membros da OPEP e a Rússia. Nessa reunião do dia 6 de março, a Rússia e a Arábia Saudita não chegam a um consenso, o que leva a uma retaliação por parte da Arábia Saudita em colocar mais petróleo no mercado. É importante frisar que a Arábia Saudita ela é o membro líder da OPEP e ela tem uma capacidade ociosa de produção de aproximadamente 2 milhões de barris de petróleo por dia. E o que isso significa? Que ela consegue entrar e sair do mercado de petróleo, do mercado internacional, com aproximadamente 2 milhões de barris por dia. Ela coloca e tira com muita facilidade essa quantidade de produção, que representa aproximadamente 2% da produção mundial. E isso dá a ela
uma flexibilidade muito grande. Ela é tida como um membro swing, né, dentro da OPEP. Para vocês terem uma ideia, em fevereiro, a Arábia Saudita produziu 9,7 milhões de barris por dia e para abril ela já espera uma produção de 12,3 milhões de barris por dia e isso ela deve performar não só em abril como em maio também. Nesse aspecto de uma maior colocação de petróleo no mercado, o petróleo que vinha numa média de 50 a 55 dólares o barril, ele cai para 22 dólares o barril, que foi o valor que fechou no início dessa semana, que foi a menor média dos últimos 18 anos. Para vocês terem uma ideia, o último choque de super oferta que a gente teve foi entre final de 2014 e início de 2015, quando os Estados Unidos passam a não comprar 5 milhões de barris por dia no mercado internacional, porque eles passam a ter uma produção interna grande a partir do shale gas e do tight oil. Eles passam a ser um consumidor menor do mercado internacional, passam a ser um produtor, passam inclusive a ser exportadores não só de óleo, mas de gás e de gás natural liquefeito, de GNL, e eles deixando de comprar no mercado internacional, aumenta a oferta no mercado e você teve um colapso de preços aí nessa época. E nem nessa época o preço chegou tão baixo assim. Para a gente ter uma dimensão desse overflow do mercado que a gente está falando agora, alguns dados já apontam que essa redução de consumo entre China, Europa e Estados Unidos já está chegando alguma coisa como 6 milhões de barris por dia, 6% da produção mundial, e com previsão de se chegar a 14 milhões de barris por dia agora no segundo quartil do ano, ou seja, 14% da produção mundial. Queria destacar para vocês que essa estratégia do Reino Saudita de jogar a produção para cima e os preços para baixo é uma diplomacia bizantina de não guerra deles, ou seja, é uma coisa que eles já fazem constantemente. Já é uma forma deles de pressionarem os seus concorrentes, os seus parceiros da OPEP, de voltarem para a mesa para negociação. Nesse caso, eles querem forçar os russos a voltarem para a negociação, né? Então, mais uma vez, o Reino se utiliza dessa manobra, sempre com a intenção de trazer seus concorrentes ou os outros membros do cartel para voltarem à mesa para negociar. Hoje, esse surplus no mercado, né, ele é alguma coisa como 1,8 bilhão de barris por dia. E por que isso é um problema para o mercado internacional? Porque eu não tenho aonde armazenar, eu não tenho aonde guardar. A capacidade mundial de armazenagem hoje ela está em torno de 1,3 bilhão de barris por dia. Por isso que isso é um problema tão sério no mercado internacional. E quais as consequências imediatas disso para o setor, né? Quais as consequências imediatas para a sociedade, de uma forma geral? Você tem uma desaceleração de toda a cadeia petrolífera e parapetrolífera, né? Parapetrolífera são todas as cadeias industriais que circundam a cadeia de óleo e gás, máquinas, equipamentos, serviços, que vão desde máquinas e equipamentos em volta até o fornecedor de quentinha, até as combis e vans que fornecem serviço para levar funcionários. E cortes de investimento. Então, a gente já viu na mídia, a Exxon anunciou 20% de corte nos seus investimentos globais. A Equinor anunciou ontem cortes nos seus investimentos globais. A Petrobras anunciou hoje uma redução de produção de 100 mil barris por dia e hibernação das plataformas. E as empresas pequenas também sofrem. A PetroRio já informou também uma redução do seu programa exploratório. Vale destacar também que o que está em produção hoje, ou seja, projetos que estão em produção, é muito difícil que eles parem de produzir, a não ser projetos com custo de produção muito alto, como, por exemplo, as areias monazíticas do Canadá, né, que exigem custos de produção muito altos, né, elas precisam de uma quantidade de energia muito grande para serem produzidas. Então, esses projetos, sim, devem até sofrer um shutdown aí. Mas o que está em produção não devem parar, porque, de uma forma geral, é antieconômico você parar essa produção para depois retornar. Você parar uma plataforma offshore a 300 quilômetros da costa, numa produção de pré-sal, por exemplo, você parar Lula, você parar Búzios, por exemplo, que você tem produção, poços produzindo 30 mil barris por dia, 40 mil barris por dia, é muito complexo você parar essa produção, porque para retornar essa produção depois é uma operação muito cara.
Então, sítios com o custo médio de produção, ou lifting cost, vocês podem ver em alguns lugares também chamando de lifting cost. Isso é um custo médio de produção, é uma proxy para custo médio de produção. E isso não deve sofrer nenhuma alteração, a não ser esses casos, né, de custo de produção muito alto, produção em selva, por exemplo, que é uma produção muito cara, ou operações com muito baixa produtividade. Por exemplo, existem poços nos Estados Unidos, de Thai Oil, por exemplo, que performam produção de 15 barris por dia. Isso sim se torna antieconômico e devem sofrer um corte grande de produção aí. Queria mencionar também que mesmo que haja um alinhamento entre árabes e russos agora, isso só resolveria 40% dessa sobreoferta mundial, mas teria um efeito psicológico muito significativo no mercado, de um alento muito grande, um fôlego muito grande no mercado agora. E veja que isso poderia ser resolvido apenas com um telefonema. É lógico que tem uma série de questões aí envolvidas, mas poderia ser resolvida de uma forma muito simples. Já houve uma reunião aí entre a OPEP e o órgão regulador no Texas, né? Essa semana, final da semana passada, e que houve a sugestão de um corte coordenado de produção a partir da imposição de cotas aos produtores de shale gas e Tide Oil, né? Olha que engraçado, né? O livre mercado querendo mimetizar aí a forma de operação da OPEP a partir da imposição de cotas, né? Então, o livre mercado, né, uma ação alinhada de preceitos de livre mercado, mesmo que isso seja prejudicial aos operadores mais eficientes, eles entendem que isso é prejudicial, mas foi uma ação articulada pelo regulador norte-americano, entendendo que mimetizar a operação da OPEP agora seria o mais acertado para não ter uma quebradeira tão grande desses produtores menores norte-americanos. Como eu estava falando, então, no geral, a ameaça para os projetos Greenfield, né, que são esses projetos que ainda vão começar, esses sim vão ser parados, porque o início, né, o CAPEX para o início desses projetos são mais altos e aí eles ficam ameaçados mesmo com esse preço de óleo tão mais baixo. E o que a gente tem para o Brasil, né? O que a gente vê no Brasil agora, nesse setor? A gente vê um freio de arrumação nos investimentos das majors, principalmente, e um apavoramento, né, do mercado, principalmente das médias e das pequenas empresas. A Petrobras suspendeu temporariamente o processo de venda das refinarias, até porque a venda de refinaria implica em visitas às instalações, né? Você precisa ir a essas refinarias verificar essas instalações, esse parque de refino, e isso agora não pode ser feito de uma forma segura. Mas não seria interessante que fosse descontinuada a questão da venda das refinarias agora. Em épocas de petróleo barato, o refino amplia muito a sua margem, né? Porque você entra com um insumo muito barato, o óleo muito barato, e você sai do outro lado com a gasolina e com o diesel a preços muito interessantes. Então, em época de petróleo barato, o refino ganha fôlego, o refino amplia a sua margem. Então, agora é uma boa hora para se investir em refino. Então, seria uma boa hora para você incentivar essa venda do parque de refino. A Petrobras não pode perder essa oportunidade. Seria uma boa hora também para rever os valores dos bônus de assinatura, por exemplo, das áreas a serem colocadas em leilão, né? Então, manter esse calendário de rodada desse ano, de 2020, 2021, rever os processos de licenciamento ambiental, por exemplo, tudo que pode ser revisto para facilitar a vida do investidor, do explorador, do produtor de petróleo, para que a desaceleração da atividade do Brasil não seja tão contundente assim, para que o investidor não desacelere de uma forma tão forte e você não tenha uma quebradeira tão grande assim. O que importa agora é que essas consequências econômicas, que quando essas consequências econômicas da crise de superoferta mais o Covid-19, quando essas consequências, né, vão ser contornadas, o que levaram essa recessão vão ser contornadas. O mundo observa aí, impaciente, essa retomada da aceleração econômica. Vale frisar também que o petróleo muito barato, ele desacelera a inovação tecnológica em direção a tecnologias ambientalmente mais favoráveis, né? Então, sempre que você tem
pela teoria dos recursos naturais, você vai queimar, você vai usar aquilo que for mais barato. Então, com petróleo barato, você vai usar petróleo. Com carvão barato, você vai usar carvão. Então, o petróleo muito barato é um desincentivo a você investir em tecnologias renováveis. Tem duas correntes de pensamento nessa direção. Tem analistas que avaliam, pesquisadores que avaliam que não, que a indústria de renováveis agora ela já caminha sozinha por uma questão de pressão da sociedade, por questões ambientais, ela já caminha bastante sozinha. E por outra não, que é totalmente ligada à indústria do petróleo e que realmente perde o seu lugar hoje em dia. Enfim, o mundo observa impaciente a retomada da aceleração econômica e principalmente industrial da China e a volta à mesa de negociações entre os membros da coalizão OPEP+. O que importa agora é que there is no place to hide, né? Não tem aonde se esconder. A crise vai pegar a todos, né? Acho que era isso, Léo. Abraços, obrigada a todos e a FGV Energia está sempre à disposição de vocês. Obrigada.